Bom, eu trabalho na Gonal, projeto Ruby on Rails. Publico algumas coisinhas ali no Infoquio Brasil, de vez em quando. Quase que nunca eu posto alguma coisa lá no Visão Ágil também. Está bem parado. E uma vez na minha vida eu escrevi para a revista. Essa aqui é uma edição da Java Magazine, que recente até, acho que de um mês atrás, ou 2 meses atrás, que eu escrevi um artigo lá sobre Domain Driven Design. É por esse motivo que eu estou colocando a revista aqui. Eu quero que vocês leiam um artigo aqui sobre DDD e me passem feedbacks. Né? Bom, o que é o Solr? Né? Na verdade, antes de falar do Solr, o que seriam buscas na internet? Né? Parece que ficou um site só, né? Misturei Google com o eBay. Na verdade, aqui a gente tem o que todo mundo conhece, né? Buscas no Google, né? Eu até tirei um print do meu iGoogle, né? Porque eu gosto muito de barco, mar, essas coisas. E a gente tem também, por exemplo, buscas no eBay, né? Você quer comprar alguma coisa, você vai lá no eBay, não sei, isso é mais para fora, não sei se alguém usa aqui. E aí você busca alguma coisa que você tem interesse de comprar, né? Então, essas buscas hoje são muito utilizadas no site, na internet. A gente vê muito o uso disso, né? Aqui eu fiz uma busca de cars Honda e o eBay me trouxe um headphone, não sei porquê, o negócio acho que está meio louco, né? Mas sei lá, mas funciona esse negócio. Bom, então, buscas, o que eu vou falar hoje de Solr, na verdade, é o que tem por trás disso, né? Seria o back-end. O que acontece quando você vai lá e clica no pesquisar, né? Então tem a parte por trás disso que é o que eu vou estar passando para vocês, esse conceito, né? Bom, rapidamente, o que é Solr, né? Só passando em algumas features dele, mas aos poucos eu vou sempre falando um pouco sobre o que é o Solr, né? O Solr é um engine de busca, então ele é aquilo que fica por trás quando você clica no buscar. Aí ele que trabalha com isso. Ele é um projeto open source da Apache, ou seja, Java. É baseado no Lucene, que é uma... Eu já vou falar também do Lucene, ela é uma biblioteca de buscas textuais. Ele utiliza Java Servlet Containers. No caso, aqui a gente vai simular com Jet, mas poderia ser Tomcat ou qualquer outro. O Solr ele trabalha com requests HTTP através de XML ou JSON. Ele tem buscas facets, eu vou falar mais para frente o que seria facet, caching e replicação. Caching vocês sabem, a gente cacheia as telas da internet para ter mais performance, né, para já ter o caching daquilo. E replicação, por exemplo, eu quero utilizar vários servlet containers, vários servidores para fazer minha busca, distribuir onde eu vou fazer a busca. E ele tem uma interface web, né? O Solr ele é como um servidor HTTP, né? Então ele sobe um serviço numa determinada porta e ele fica esperando as requisições, né? Então você tem também a possibilidade de entrar numa interface web e fazer algumas buscas e mexer um pouquinho com ele, né? Bom, o Lucene, como eu falei, ele é uma biblioteca em Java também, ele é um projeto da Apache também, para fazer buscas textuais né? O Solr utiliza o Lucene, a biblioteca, a API Lucene, para poder tratar as requisições, né? E, bom, um documento, assim, não precisam se prender muito no que é tal coisa e tal, mas só para ter uma ideia, um documento é uma unidade de pesquisa e index, né? Então, por exemplo, eu tenho um modelo, um objeto, que eu quero trafegar pela rede, então aquilo vira um documento, um XML, um JSON, e aí o Solr trata essas requisições, né?
Fields, por exemplo, um atributo da minha classe que eu vou colocar no documento XML, tá, que vai trafegar também. E queries, né, que a gente utiliza para buscar as informações indexadas no uso Solr, né? Bom, só para falar um pouquinho do conceito de tags, né? Tags hoje está muito familiar para a gente, né? A gente que usa blogs, usa SlideShare, tudo hoje é baseado em tags na internet, né? Você tem uma informação e você quer associar alguns contextos daquela informação, seria mais ou menos isso. Aí você adiciona tags, né? Para aquilo que você está colocando, né? Mas por que eu estou falando de tags? O que tem a ver isso com o Solr? Eu vou demonstrar aqui também um plugin para o Rails, né? Todos os exemplos que eu vou fazer aqui vão ser em Rails. Eu pensei anteriormente em dar exemplos em Java, em JavaScript, mas não vai ter tempo para isso. Então, eu vou utilizar plugins, esse é um deles, e em aplicações Rails, né? Então eu vou utilizar o Solr dentro de aplicações Rails, né? Mas poderia utilizar em qualquer plataforma, né? Bom, eu vou utilizar esse plugin Act as Taggable On. O que eu faço com esse plugin? Primeiro eu baixo ele da internet, né? do GitHub. Então a gente executa esse comando dentro da aplicação Rails, a gente puxa esse plugin para dentro da nossa aplicação, né? E aí eu adiciono uma informação no meu modelo para dizer que ele suporta tags. Ou seja, eu tenho um modelo qualquer, palestrante, por exemplo, né? E eu quero adicionar tags para esse palestrante. Então, eu digo que o modelo palestrante ele atua como taggable, né? Ele suporta tags nesse objeto, né? Nessa classe, né? Aqui é só, executando esse comando, a gente gera uma migration. Por quê? Porque esse plugin, ele cria algumas tabelas no banco de dados, ele precisa de algumas tabelas no banco de dados, então aqui eu crio migration e aqui eu executo essa migration para criar essas tabelas no banco de dados, né? Porque o plugin ele precisa dessas tabelas, né? E o código é muito simples, né? Por exemplo, eu tenho um modelo palestrante aqui, Active Record. Eu digo que ele atua como um taggable, e aqui é só para dizer que ele também atua como Solr, assim, o plugin vai indexar as informações desse meu modelo. Eu só preciso passar essa informação aqui para o Solr para ele se integrar com Act as Table, né? Bom, só passando o conceito de atributos dinâmicos, né? Porque eu estou falando um pouco dessas coisas porque depois eu vou fazer uma demonstração e é para vocês entenderem pelo menos alguma coisa do que, sei lá, para ficar mais fácil vocês entenderem o que eu quero demonstrar. Então eu estou passando rapidamente por esses conceitos para ficar mais fácil na hora de fazer o coding, né? A gente teve a necessidade lá na Donald de criar atributos dinâmicos para os modelos, né? Ou seja, a gente não queria definir explicitamente quais atributos teriam a minha classe, por exemplo. A gente queria que fosse dinâmico. Então a gente criou um modelo atributo dinâmico, uma tabela depois, no banco de dados, e a gente passava chave e o valor, né? E depois o nosso modelo, por exemplo, ele teria muitos atributos dinâmicos, né? Has many atributos dinâmicos. Então é só para explicar um pouquinho o que é isso para na hora de eu fazer o code, né? Bom, aí uma demonstração de o que a gente precisa fazer. Esse passo aqui, na verdade, é um fork que eu fiz de um projeto, inclusive do Diego Carrion, que está aí. Então, esse passo aqui algo novo que eu fiz agora, até para facilitar esse trabalho, né?
a gente executando script generate, a gente gera uma migration, a gente executa ela no banco de dados, cria as tabelas necessárias, e aí no código é só adicionar isso daqui no ActZSolar. A gente adiciona esse pedaço aqui, aí ele já sabe que ele aceita atributos dinâmicos, né? Pode estar parecendo um pouquinho estranho isso, mas acho que na demonstração vai ficar mais fácil, né? Interessante é que são poucas linhas, né? Então fica mais fácil de entender o código. Bom, um pouquinho de geodistância, né? Geolocalização. O Solar também suporta geolocalização, né? Por exemplo, eu quero buscar os palestrantes que estão próximos a mim, por exemplo. Então, eu consigo buscar essas informações indexadas no Solar a partir de uma distância, né? E tem todo um cálculo existe um cálculo até um pouco complexo para calcular essa distância, até porque a Terra é esférica, né? Eu não vou chegar ao detalhes da fórmula, né? O interessante é que a gente consegue buscar, por exemplo, sei lá, eu quero comprar um livro, mas que esteja na minha cidade ou no meu bairro. Aí a busca me traz só aqueles livros que estão próximos de mim, para eu poder, vai ficar mais fácil para eu comprar aquele livro, né? Bom, também é fácil de uso, né? Eu preciso gerar uma migration e criar isso no banco de dados. E eu adiciono para o meu ActZSolar Spatial True aqui, e ele já faz o trabalho, ele já sabe que aceita geolocalização, né? Bom, agora chegou a hora mais tensa, né? Aquela parte que nunca dá certo. O Nando sabe, o Nando tá aí? Tá por aí? Essa hora é complicada, né? Mas mesmo assim a gente insiste, sabe que não vai dar certo, mas mesmo assim faz. Mas eu sou persistente, eu vou tentar. Da mesma forma que eu tentei pro show desse DC, não consegui. Já é mais uma outra coisa que eu vou tentar e eu sei que não vai dar muito certo, né? Tem gente que tá gostando de mim até agora, né? Porque eu não tenho no show. O Thiago hoje tava brincando comigo, né, Thiago? Ó, senhor, você perdeu o show, tudo bem, né? Deixa para uma próxima. Quer dizer, se tiver próximo, eles estão meio velhinhos, né? Bom, então eu vou fazer a demonstração aqui. Um pouco disso tudo que eu falei, né? Para ficar fácil o entendimento. Eu vou só fazer uma coisa, só para não me perder na hora da codificação. Nem me perder no tempo, porque eu tenho bastante slides para mostrar e eu preciso de pouco tempo para codificar. Então, eu vou adicionar um carinha aqui que vai me dar um alerta e vai mandar eu parar se passar o tempo. Tem 5 minutos, só ver se funciona. Não sei se fizeram um teste para ele, né? Então, por exemplo, bom, aí essa hora é para eu parar, né? É tipo dojo mesmo, parou e acabou. Só um detalhe antes de começar, porque senão eu vou precisar desse tempo que é valioso.
que eu vou fazer aqui? Eu estou contando que eu não tenho internet. Eu não sabia se ia ter internet aqui ou não. Então, na verdade, eu fiz um esqueminha aí para não passar vergonha aqui, né? Eu falei para vocês que eu preciso fazer aqueles passos generate plugin install para poder instalar os plugins, né? Aí ele pega aquilo do GitHub, da internet e instala na minha aplicação Rails. Eu não vou fazer isso, eu não vou usar a internet, também não quero acabar com a banda de vocês, está todo mundo tweetando aí, falando não sei como da minha palestra, mas eu vou copiar tanto o plugin de tags quanto o plugin do Solar para dentro da minha aplicação Rails. Então eu vou fazer um CP mesmo e vou passar eles para lá, né? Só que, como eu não estou baixando ele da internet, então eu vou precisar fazer uma coisa que na verdade vocês nem precisariam se preocupar com isso se vocês estiverem executando o comando certinho lá. Vou precisar jogar um arquivo de configuração para dentro de uma pasta lá, mas aí esquece que... eu só estou fazendo aqui porque eu estou fazendo um CP mesmo, né? Mas não é necessário isso. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma aplicação Rails. Eu vou dar um nome de 2, vai, para não bater com uma outra que eu fiz. Pronto. Agora eu preciso colocar o plugin dentro da minha aplicação. Eu vou fazer o CP, vou roubar aqui, né? Vocês sabem que eu estava contando que não tinha internet. Bom, está aqui a aplicação que eu acabei de criar, Dev Sampa. Ele já está com os plugins que eu preciso aqui dentro, o WebJustTagable e o plugin para eu poder utilizar o Solar dentro da minha aplicação Rails. Eu só vou fazer aquele passo lá de copiar o arquivinho, isso aqui vocês não precisam se preocupar com isso. Ele já faria sozinho isso. Bom, enquanto isso, eu vou criar o meu modelo aqui, né? Ele vai ter um nome, vai ter um nome e a palestra do palestrante, né? Bom, criei meu modelo, aí eu preciso criar essa tabela no banco de dados, né? Eu já tenho minha tabela no banco de dados. Agora eu posso chegar aqui no meu modelo eu só preciso dizer aqui, vocês viram no slide lá, é simples, né? Acts Solar. Eu vou subir o servidor, o Solar aqui. O que ele faz? Esse Solar Start, tem que chegar lá. O que faz? Ele vai subir o JET, né? Que é aquilo que eu falei que eu ia fazer. Ele vai subir o servidor do Solar, numa porta 8981, se eu não me engano. Mas é um JET, né? E o Solar ele fica lá no serviço esperando as requisições. E agora eu posso testar. Vou testar aqui no console. Eu vou criar o meu modelo no banco de dados, né?
vocês vão ver, aqui está o log do Solar, né? Opa. Então agora, vocês viram que subiu algumas coisas aqui, ó, ele fez um insert aqui, na hora que eu gravo o meu modelo no banco de dados, né, eu estou utilizando o Active Record, então eu estou utilizando também o SQLite, que é o banco de dados em memória, que é o default do Rails, e no momento que eu gravo ele no banco de dados, o plugin do Solar, o Access Solar, ele, depois de eu gravar a informação no banco de dados, ele grava e indexa também no Solar. O plugin faz mais ou menos, eu vou falar mais do que o plugin faz, né? Mas basicamente ele transforma o meu objeto que eu gravei no banco de dados num documento, né? num XML, num JSON, aí ele indexa no Solar, para depois ficar fácil para eu fazer a busca, né? Então é basicamente isso que ele fez. Só para eu não estar mentindo, vou fazer uma busca aqui. Não consegui, pô. Bom, só para finalizar, né? Alguma coisa não tinha que dar certo, mas tudo bem. Ó, deu certo, ó. Acho que passou um segundo aí, né? Vocês me dão uma trégua aí. Ó, eu fiz a busca aqui, ele me trouxe o registro aqui, ó. Ricardo, a minha palestra. Então, esse search aqui é do plugin, tá? Do plugin Access Solar. Então, quando eu chamo search, ele busca aquilo que está indexado. E ele trouxe aqui o registro para mim. Eu poderia fazer assim também, ó. Opa. Ó. Eu estou especificando agora para o Solar. Ó. O nome. Eu quero que você busque Ricardo dentro de nome. Naquilo que está indexado no documento. Então ele vai achar também. Agora, por exemplo, se eu procurasse dentro de palestra, né? Aí ele não vai achar, porque Ricardo é nome. Aí eu teria mais coisa para mostrar aqui, mas vai só alguma coisa. Você tem um search Solar que ele vai trazer também? Search por Solar. Não, você escreve Solar, mas ele traz também? Ele trouxe também. Provavelmente porque tem alguma informação nesse documento. É isso mesmo. Ele faz pesquisa fonética, usando Faz. peso. Eu vou falar isso mais pra frente quando eu estiver falando do Lucine, né? Bom, eu estava preparado que não ia dar tempo de mostrar tudo, então isso que eu ia fazer agora, que eu ia demonstrar agora, também está nos slides. Então eu vou passando os slides, vocês vão ver o código, aquilo que eu ia testar aqui, eu ia demonstrar aqui. Qualquer coisa eu volto depois e mostro para vocês se sobrar um tempinho no final. Bom, então o Solar, ele é basicamente, o Access Solar, né? Ele é basicamente isso, é um plugin que eu coloco dentro de aplicações Rails para poder utilizar o Solar. E ele transforma aquela informação num documento, transforma a informação num documento e indexa aquilo. Ele trabalha como, o Solar trabalha como um servidor HTTP, então ele recebe a informação em XML ou JSON, e indexa aquilo, e ele utiliza isso depois na busca, né? Bom, o que eu preciso para poder fazer esse teste que eu mostrei para vocês? Primeiro que ele requer o Java 5, né, pelo menos, para poder utilizar. Ele precisa, é o mínimo, né? Ele tem a API lá que precisa dessa versão do Java aí. Eu preciso criar a aplicação, instalar os plugins, Access Solar. No caso, o que a gente está utilizando aqui é o Access Solar Reload. Ele é um pouquinho diferente do Access Solar
original, depois eu vou explicar por que o reload. A gente criou um modelo, executou a migração, editou um modelo para colocar lá Exa Solar, Exa Tagueiro on. E Solar Start, aqui é o admin que eu falei para vocês. Se vocês olharem esse endereço aí, vocês vão ver o admin do Solar, né? E Script Console, que a gente testa as coisas lá. Bom, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma query por palestrante e dev em Sampa, né? Eu poderia utilizar dessas seguintes maneiras aqui. O original é Find by Solar, que aí você passa o que você quer, que você está pesquisando, e Options, por exemplo, se eu quero a busca com faceting, ou se eu quero buscar por localidade, vai ter mais exemplos desses options aqui. Eu não preciso necessariamente passar esses options, eu podia simplesmente passar, igual aqui, né? Passar só a query e o que eu quero que busque e ele funciona, né? Essa era a API original. A gente criou um alias para esse método search. Por que a gente criou? Na verdade, antes de utilizar o Solar, a gente estava utilizando uma outra coisa, que eu vou falar o que era. E a gente estava utilizando já essa API aqui. Então, quando a gente fez o fork do Solar, a gente quis manter essa sintaxe aqui, justamente para não precisar se preocupar, não, mas eu não quero mais usar o Solar, eu quero voltar no que eu estava usando, ou eu quero usar uma outra coisa, então a interface vai ser sempre a mesma, né? Então a gente simplesmente criou um alias para o Find by Solar e a gente usa desse jeito aqui. Se a gente amanhã quiser trocar, acho difícil, né? Porque a gente está gostando bastante da integração do Solar com aplicações Rails, mas tá aí, a gente criou esse cara. A gente poderia também fazer, vamos supor que eu tivesse um modelo evento, que tivesse diversos palestrantes, eu também posso fazer a busca com essa sintaxe aqui, né? Então, eu não preciso necessariamente buscar pelo cara que é ator Exa Solar, né? Eu posso pegar no array, né? Eu tenho um evento, tem vários palestrantes, um array de palestrantes. Eu posso utilizar essa sintaxe também e buscar os palestrantes do evento tal, por exemplo. Bom, por que Solar, né? Ele, por ser em Java, ele utiliza a J Virtual Machine, que é uma das melhores coisas do Java, né? O poder da Virtual Machine, JIT, Hotspot, tudo isso, anos de pesquisa e de melhorias na Virtual Machine, a gente tem todo esse benefício utilizando as coisas em cima do Solar, né? Gerenciamento de memória, tudo que faz a Virtual Machine. A gente utiliza o Solar também porque, não porque a gente utiliza o Solar, mas eu estou falando aqui questões do Solar mesmo, né? Ele é muito performático, ele suporta cache e replicação. Se eu quero, eu tenho diversos servidores, diversos server de containers rodando, ele faz essa replicação, né? Para escalar melhor. Ele utiliza o Lucene, que é uma excelente biblioteca de buscas textuais, né? Uma outra coisa, por que o Solar é tão bom assim. Ele se integra muito fácil com o Rails. No nosso caso, a gente está utilizando aplicações Rails, e quando a gente começou a utilizar, a gente viu que a integração era muito fácil, muito simples. Vocês viram que praticamente colocar uma linha lá, o negócio já está funcionando. Então isso foi um ponto legal também. Um pouco de questão de performance do Solar, né? Ele é multithread, multiprocessos. Você pode fazer tuning. Ele tem esse arquivo de configuração que você pode mexer nele para fazer a alteração que você quer para questões de performance, né?
isso da indexação, né? Eu estou falando na hora que ele vai indexar o documento, na hora que, por exemplo, eu fiz um save no Active Record e ele pega aquela informação e indexa, né? Tem também o outro lado, o lado de volta, né, que é a performance de busca, que quando ele indexa, ele faz uma otimização muito grande lá, né? Então ele tem uma inteligência enorme assim, e isso ajuda bastante na hora da busca. E a gente também pode fazer o caching, o tuning, né, na configuração do Solar Config. E a questão da replicação que eu falei para vocês, né? Eu estou buscando aqui, mas aqui está ocioso, aí faz a busca em outros. E no nosso caso aqui, por exemplo, por que o Solar, né? Por que a gente está utilizando o Solar e não está utilizando qualquer uma outra coisa? Tem esse cara aqui, o ActiveFed, ele utiliza o C. Ele não é muito recomendado, o pessoal não fala muito bem dele, eu não cheguei a usar, mas diz que ele tem uma série de problemas, inclusive na parte da replicação não funciona legal, então ele não é muito recomendado. A gente começou utilizando o Sphinx, porque ele é em Ruby, né? Só que a gente teve uma necessidade daqueles atributos dinâmicos, né, que eu falei anteriormente. E aí ele não se encaixava direito aqui no Sphinx, a gente não conseguia fazer o negócio funcionar do jeito que a gente queria com atributos dinâmicos, né? Então isso foi uma das questões que a gente decidiu olhar outras coisas, né? Por exemplo, o ActizSolar, né? E quando a gente utilizou o ActizSolar, a gente viu que tinha uma série de benefícios que a gente nem imaginava e que não tinha aqui, né? Por exemplo, a questão de geolocalidade, o faceting, que já é nativo do Solar, que é mais relevância, ele utiliza relevância, por exemplo, eu quero que a minha busca, eu vou procurar por palestrante, por exemplo. Só que eu posso ter palestrante naquele documento indexado, eu posso ter palestrante tanto na tag, quanto no nome. Palestrante no nome não, né? Eu vou buscar para o Ricardo, aí tem Ricardo na tag e Ricardo no nome. Só que eu quero que a relevância maior seja pela tag. Então ele vai trazer o registro, o primeiro registro que vai trazer é o cara que tem relevância maior, né? Então ele vai trazer o do tag, Ricardo na tag, e depois o outro Ricardo no nome. Então tinha uma série de coisas na ActizSolar que fez a gente decidir que ia ser bem melhor para a gente estar utilizando, né? Bom, então é o que eu falei, né? A gente utilizava os fins e aí a gente teve uma necessidade e foi procurar uma outra coisa e a gente adaptou muito bem com o ActizSolar, né? Bom, outras coisas também que eu não mencionei, na parte do desenvolvimento, né? Quando a gente estava utilizando o Sphinx, ele exigiu uma SQL e a gente gosta de trabalhar o negócio rápido, tudo em memória, banco de dados SQLite, e com o Solar isso foi tranquilo, né? O outro ele precisava ter uma SQL lá e trabalhar com um banco um pouquinho mais, não tão leve, né? Aqui é aquilo que eu falei, né? Quando eu tenho um create, um modelo num banco de dados, essa informação já é indexada no Solar. No caso do Sphinx, a indexação era na hora da busca, né? Quando eu buscava a informação no banco de dados, que ele indexava. A possibilidade de utilizar atributos dinâmicos e faceting e geolocalidade também, que tem no Solar, né? Bom, esse aí é o que eu já mostrei, que eu não sabia se ia dar tempo de fazer ou não, então eu coloquei alguns códigos aqui testando, mas por exemplo, eu adicionei aqui, eu peguei um palestrante, né? Eu adicionei uma tag Manifest na Web. Isso aqui é do meu blog, né? O meu blog é Manifest na Web, eu decidi botar aí. Eu poderia passar vírgula e qualquer outras coisas que isso tudo ia virar tag do palestrante aí, né?
seria assim, né? Manifesto na web, vírgula, sei lá, diagonal, vírgula outra coisa, vírgula outra coisa. Aí quando eu faço isso, eu salvo o objeto, ele indexa, né? E aí se eu fizer a busca, por exemplo, por manifesto na web, aí ele traz o resultado para mim, né? Aí ele trouxe aqui, né? Palestra, nome, aquele registro. Né? Bom, Faceit, o que é o Faceit, né? Que eu falei que era nativo no Solr lá. É o número de vezes que um termo aparece em um documento. Por exemplo, eu busquei por carro, cars, Honda. Aí ele achou isso nessas categorias e ele colocou aqui a quantidade em cada uma delas. Né? Essa quantidade é o Faceit. Então isso foi uma coisa legal também, que era uma necessidade nossa. E no caso de relevância, né? Aquilo que eu falei, eu estou dando uma relevância para tag, uma outra para nome, aí dependendo da busca, ele vai buscar aquele que eu coloquei na tag ou que eu coloquei no nome, né? Depende da relevância daquilo. Bom, o Lucene, ele tem uma sintaxe, né, de query, né? Por exemplo, aquilo que eu tinha feito aquela hora, né? Eu tinha colocado nome e Ricardo. Ou então, eu quero que em título você busca iPod e qualquer outra coisa que tiver depois, que é o asterisco, né? Se fosse a interrogação, seria qualquer caractere depois, né? Aqui seria uma sequência de caracteres, o interrogação seria um caractere só, end, price, naquele range, né? Bom, e testes, né? Isso é uma coisa legal também, porque a gente utiliza RSpec, a gente quer testar a nossa aplicação lá. Quando a gente faz Start Solr, Rate Start Solr, ele sobe o servidor, só que a gente passa reusend aqui, aí ele inicia uma outra porta lá e a gente consegue fazer o teste disso aí, né? Bom, agora eu vou explicar por que Reloaded, né? O plugin original, ele é do Thiago Jack, não sei se é assim que pronuncia, conhecido como Rails Freaks. E assim, aí o que acontece? Ele criou esse plugin, Exasolr, e já fazia muito tempo que não tinha commits nenhum no plugin dele, mas isso não seria um motivo. O problema é que a gente mandava por request, por exemplo, o Diego Carmione fez, ele está ali, está olhando só de olho na minha palestra lá, o Diego Carmione fez um fork do projeto dele, isso fez um pull request para o cara, mas ele não respondia, não dava sinal de vida, não respondia e-mail, sei lá, sumiu o cara. Então o que a gente decidiu? Vamos criar um novo repositório e começar a trabalhar em cima dele, né? Aí a gente não precisa ficar mandando os pull requests. E aí, o que o Diego fez? Ele aproveitou para utilizar o recurso de geolocalidade, ele alterou a versão do Solr, agora para 1.4, aqui estava no plugin era 1.3, e do Solr 1.3 para 1.4 foi uma mudança brusca, assim. Inclusive eu estava conversando hoje com o Renato do apontador lá, ele me contou o case deles lá, e eu achei muito interessante a diferença que fez quando eles mudaram do Solr 1.3 para 1.4, né? Ele falou que teve uma melhoria muito grande. Inclusive, você quer falar um pouquinho do case de vocês lá só? Vamos falar um pouquinho dos dados? No computador a gente roda o Solr, a gente tem 15 milhões de documentos indexados dele e 7 plataformas. Por exemplo, a gente, que ele falou bem do cache e tudo mais,
é impossível a gente usar cache lá, porque a gente acontece o contrário do normal. Dos 80-20, a gente acontece de ser 20% de pesquisas iguais e 80% de pesquisas diferentes. E teve uma série de outras questões também. O Solar, a gente também não consegue utilizar o plugin de geolocation, porque ele se torna lento, são 600 mil requests dia, sendo quase 50 mil por hora, quase 150 por segundo. Então, o Solar de 1.3.4 fez cair quase metade da nossa infraestrutura. De 8 servidores caímos para 4, e todos rodando super bem. E foi super bruto e muito legal trabalhando com ele. A diferença do 1.3.4, até mesmo na PaixCon eles falaram que o que aconteceu, eles trocaram os sistemas de threads e tudo mais que acontecia. Enfim, e também resolveram um problema de blocking de I/O, enfim, uma série de outros recursos e coisas legais. Obrigado pelo espaço. Obrigado. Então é mais um case interessante aí do uso de Solar. Aí é o que eu falei, né? O Diego ele mudou para a versão 1.4, tem agora um recurso de geolocalização por esse motivo, né? A gente implementou também no plugin a questão de relevância, que isso já tem, só não tinha no plugin, né? E highlight também, que é uma outra pessoa que mandou um request já para deixar isso por convenção, né? Deixar isso mais simples, né? O highlight, né? Bom, eu fiz algumas coisinhas também. Eu criei um fork e a parte eu criei assim essas migrates para Dynamic Attributes e Local. Então esses modelos agora estão internos no plugin, mas se você precisar por questões de negócio, você pode utilizar eles dentro do seu modelo, né? Na verdade eles estão dentro do modelo, mas com um pouquinho de metaprogramação eu quis deixar isso um pouco escondido, mas você tem a possibilidade também de deixar o negócio explícito lá, se você quiser, bem declarado no modelo, né? Então seria as migrations, né, para já criar as coisas, criar as migrations para você executar no banco de dados e utilizar, e não precisar ter explícito aqui o Dynamic Attribute e Local no modelo. Bom, o Lucene, aí é o ponto que estava falando, né? Ele tem alguns analyzers, né? Então, por exemplo, de espaços em branco, stop words, por exemplo, que o José Valim falou hoje de manhã, quem estava na palestra dele, ele falou o que é umas stop words, né? Por exemplo, eu vou criar uma tag casa de praia. Esse D não faz sentido nenhum. Então, o Lucene, ele conhece isso, ele sabe esses stop words, então ele vai gravar o que é importante. Casa e praia e o D ele joga fora, né? Espaços, sinônimos também, eu consigo declarar duas palavras que sejam sinônimos na hora de, sei lá, criar uma tag. E isso também é uma coisa que o Renato me falou hoje, eu não estava sabendo, a questão de internacionalização, que vai entrar no Soras 1.5, né? Já no 1.4, né? Então, pode definir também stop words, por exemplo, em português, né? Qualquer linguagem, né? Bom, pessoal, não sei quanto tempo eu fiz, esqueci de marcar aqui. Eu sou um dos caras mais famosos lá no Working with Fails, se vocês olharem na tabela de baixo para cima. Então, eu não tenho quase indicações, então se vocês quiserem me indicar, eu vou ficar bastante contente. Queria agradecer então a Abril pelo espaço, a Ronal e o Diego também, que me incentivou a fazer essa apresentação, e o Renato, que me deu algumas informações hoje, algumas referências depois para se vocês quiserem olhar.